Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Eu preparei esse PowerPoint comentado, que é o gabarito sobre o princípio das trocas de calor. Nós vamos começar pela questão número 4, porque as três primeiras nós já resolvemos em aula. Tudo bem? Então vamos prosseguir. Na questão número 9, nós temos assim: 3 amostras de um mesmo líquido são introduzidas num calorímetro de capacidade térmica desprezível, uma de 12 gramas a 25 graus Celsius, outra de 18 gramas a 15 graus Celsius e a terceira de 30 gramas a 5 graus Celsius. A pergunta que eu faço é a seguinte: calcule a temperatura do líquido quando se estabelecer o equilíbrio térmico no calorímetro. Pois bem, pessoal, nós temos então o seguinte: se vocês repararem na leitura do texto, nós temos 3 substâncias, ou melhor, 3 líquidos. Líquido número 1, líquido número 2, líquido número 3. E aí eu vou montar o mesmo quadrinho, como vínhamos mostrando aqui. Massa, calor específico, temperatura inicial, temperatura final. Vamos inserir os dados. Segundo o texto, a massa do líquido 1 é 12. A do líquido 2, 18. E a do líquido 3 é 30. Vamos nos concentrar na pergunta. A pergunta é: calcule a temperatura do líquido quando se estabelecer o equilíbrio térmico. Ou seja, o líquido 1, 2 e 3 vão trocar de calor e, no fim das contas, os 3 vão ter a mesma temperatura final. Por isso que eu chamei de X, X e X. O texto também fala das suas temperaturas iniciais. O líquido 1 é 25, o líquido 2 é 15 e o líquido 3 é 5. Pois bem, o texto também fala, ou melhor, ele não fala, sobre o calor específico. Eu não sei o calor específico. E por isso que eu chamei de C, C e C. Porque é o mesmo líquido que tem massas diferentes, temperaturas iniciais diferentes, mas é a mesma substância. Então ele tem o mesmo calor específico. Bom, vamos então aplicar o somatório das trocas de calor. Então, o somatório das trocas de calor é igual a zero. Então fica quantidade de calor do líquido 1 mais a quantidade de calor do líquido 2 mais a quantidade de calor do líquido 3. Então eu faço mc delta θ para o líquido 1, mc delta θ para o líquido 2, mc delta θ para o líquido 3. Então a massa seria 12, o calor específico seria C e a variação de temperatura X menos 25. A massa do líquido 2 é 18, o calor específico do líquido 2 é C e a variação de temperatura final menos a inicial, X menos 15. Mais a massa do líquido 3 vezes o calor específico do líquido 3 vezes a variação de temperatura, que seria X menos 5. Pois bem, meus amigos, agora um pouco de matemática. Veja que esse termo, o primeiro termo, o segundo termo e o terceiro termo, em todos os 3 termos eu tenho a mesma variável, C, C e C. Como esse termo está presente aqui, aqui no meio e no final eu tenho igual a zero, o que eu posso fazer matematicamente? Eu posso cancelar o C, eu posso riscar o C, Porque se eu deixar o C em evidência, e eu quero que vocês experimentem aí no papel e caneta, se vocês estiverem aí por perto, coloca o C em evidência. Se você colocar o C em evidência e passar o C para o outro lado, vai ficar 0 divididos por C. E 0 divididos por C, meus amigos, dá quanto? Dá 0. Bom, então eliminando o C, o que sobra? 12x, e aí eu faço a distributiva, 12x, menos 12 vezes 25, que dá 300, 18 vezes x e 18 vezes 15, que dá 270. Mais 30, esse C aqui ele não tem, eu esqueci de cancelar aqui, então eu vou riscar ele aqui. Esse C aqui ele já desapareceu, lá em cima, eu acabei repetindo aqui. 30 vezes x menos 5. Pois bem, então vai ficar 60x igual a 720
Resposta, x igual a 12 graus Celsius. Então, 12 graus Celsius é a temperatura do equilíbrio térmico. Bom, e vamos agora, pessoal, para a última questão, que é a questão número 10. Então, eu vou ler para vocês aqui o texto. Para duas amostras de massas iguais, uma de água e outra de vidro, fornece-se a mesma quantidade de calor. O calor específico da água é de 1 caloria por grão vezes grau Celsius, e o do vidro 0,2 calorias por grau Celsius. A temperatura da amostra da água se eleva em 20 graus Celsius. A pergunta é, calcule em quanto a temperatura do vidro se eleva. Muito bem? Então vamos lá. Eu aqui também, como na questão anterior, eu posso dispensar o quadrinho. Eu posso colocar o seguinte, a quantidade de calor da água é igual à quantidade de calor do vidro. Mas você vai perguntar assim, poxa Marcelinho, mas por quê? Porque ele fala no texto que ele vai fornecer a mesma quantidade de calor. Então, se ele vai fornecer a mesma quantidade de calor, a quantidade de água é igual à quantidade do vidro. A quantidade de calor para o vidro, né? Então, eu posso colocar mc delta θ para a água e mc delta θ para o vidro. E ele fala uma coisa interessante logo no início do texto. Para duas amostras de massas iguais. Então, é a mesma coisa que eu falei para vocês agora há pouco. Como a massa está desse lado e a massa está desse lado, eu posso cortar a massa. E aí, cortando a massa, quais são os termos que sobram para mim? O calor específico da água é 1, a variação de temperatura é 20, o calor específico é 0,2 e a variação de temperatura do vidro é a incógnita, é o que eu quero saber. Muito bem, fazendo a continha, 20 divididos por 0,2, então a pergunta foi, calcule em quanto a temperatura do vidro se eleva, ou seja, quanto vale a variação de temperatura no caso do vidro. Então a resposta é 100. Meus amigos, então é isso. Espero que vocês tenham entendido todas as questões, mas caso alguma explicação minha não tenha ficado claro, na próxima aula a gente tira as dúvidas. Tá bom, pessoal? Beijo grande, tô com saudade de vocês, quero estar perto de vocês e quando passar toda essa crise aí, em breve estaremos juntos, tá bom? Beijo grande, forte abraço.